Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus, porque mais uma vez, por vossa misericórdia, Pai, a nos dar a graça da vida, permite que nós estejamos juntos neste sábado, mais uma vez, reunidos aqui em seu nome, Pai, reunidos em nome de Mestre Jesus, para juntos ouvirmos um pouco do Evangelho, um pouco de Joana de Ângeles, e assim podermos ir ampliando o nosso conhecimento em todas as suas orientações. Por isso nós agradecemos e assim dizemos: Senhor, nesta noite eu venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se chegarem a mim sintam a tua presença. Por isso, abençoa abundantemente nossos caminhos segundo a tua vontade. Que assim seja agora e sempre. E assim, meus amigos, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejamos todos bem-vindos. Claro, e com a graça de Deus aqui estamos, né? Estamos mais uma vez. Deixa eu só afastar um pouco aqui, porque me parece que mudaram um pouco a resolução da transmissão. O Facebook vem fazendo essas coisas, né? Ele muda, vai mudando e a gente só percebe quando aqui aparece. Mas assim mesmo, né? Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, porque podemos assim mais uma vez estar juntos sempre, o que é muito bom. Agora neste sábado, sim, em que nós aguardamos agora a chegada do domingo para em família a gente poder se reunir. E é sempre muito, muito bom. E esperando, claro, que possamos estar juntos novamente amanhã, esperando também que esse sábado esteja indo muito bem para todos vocês. E que se estenda, né, essa beleza, essa bondade toda agora pela noite. Assim, muito agradecido, é claro, sempre ao nosso Pai. Hoje nós vamos ver aqui no Evangelho, nós estaremos vendo então os fariseus. Sempre é muito falado, não? Os que são mais falados são os fariseus, aparecem no Evangelho em todo quanto é lugar. Vamos falar um pouquinho então sobre eles para a gente poder conhecê-los um pouco mais. E também nós vamos ter aqui a Joana de Ângeles. E a Joana de Ângeles vai continuar aqui, né, falando de educação e paz na família, hoje na parte 3. Olha aqui, que é muito, muito bom sempre ouvir Joana de Ângeles. E ela diz aqui o seguinte, ó: educar com e pelo amor constitui o método mais eficaz para conseguir seu equilíbrio na família, reunindo todos os membros numa interdependência afetuosa, ao mesmo tempo sem paixões individualistas ou geradoras de vinculações doentias. Então, sempre nos alertando a Joana de Ângeles, não é? E também nós temos aniversariantes hoje, temos duas aniversariantes, a Nete Scheid de São Paulo e a Álvora Cristina, aqui de Americana. A Álvora que é mãe, então, da nossa querida Patrícia, que está lá nos Estados Unidos, a mamãe da Natália, que é a nossa filhada. Então, nosso abraço, que Deus abençoe, sempre com muita saúde, viu? Sempre no caminho do bem. Também a Álvora e a Nete Scheid. E também a todos os aniversariantes conhecidos nossos, particulares, seus também, familiares, amigos, enfim, todos que estão conosco na caminhada. Então, para todos, nossos cumprimentos, claro, com toda certeza. E por falar em cumprimento, vamos aqui, né, cumprimentar a vocês também que já estão conosco. Vamos lá, vamos ver aqui o boa noite simpático de todos vocês. E começamos aqui pela Márcia Siqueira, dando o seu boa noite. Também a Rita de Cássia dos Santos, também a Leni Souza, abraço de Itapeva, né? A Bela Itapeva, aqui um grande abraço. Roma de Magalhães também, Rita de Cássia dos Santos, Rosimeire Pascoal. E também temos aqui a Silvana Meira. Silvana então pede para orações para o amigo do filho dela, jovem de 29 anos, Daniel Bren, 29 anos e suicidou-se ontem. Olha que triste notícia, né?
uma notícia que sempre pega todos nós, né, e nos deixa muito tristes, uma vida jovem, e que infelizmente partiu, né, para essa situação. E nós tivemos agora há pouco, dos dias aí, vendo então, falando sobre suicídio, falando sobre prece suicida. Então que Deus, né, se compadeça desse jovem e, né, se rendeu às dificuldades da vida e assim cometeu o suicídio, que é um dos piores atos, vamos dizer, que nós podemos cometer espiritualmente, né, dada a grande responsabilidade por tirar a vida nossa que foi concedida ao nosso Pai, como nós sempre sabemos, para o nosso progresso, né? Então a gente se solidariza com a família do Daniel Bren. Então você aí, Silvana, leve, né, nossas condolências para eles, para todos vocês que conviveram com ele, né, e com a família dele, também para o seu filho, que era tão amigo dele, tá bom? Deus, né, dê a consolação à sua família e sua misericórdia esteja presente para o Daniel. Leoni Pereira também aqui conosco, dando o seu boa noite. Também Denise Holland, a Bárbara Santana Neri, então vocês que já estão por aqui. Também nós temos os like, né, do Carlos Santana, do Cilene Martins, a Denise Holland, Márcia Miranda, Cleidonice Pereira, Leoni Pereira, a Bárbara Santana Neri, a Rosemary Pascoal, Leni Souza, Romo de Magalhães, a Márcia Siqueira, também todas deixando aqui o seu like simpático para todos nós. E nós temos aqui agradecimento da Silvana, que não imagina, não há nada por que agradecer. Nós estamos aqui, sim, claro, sempre, para auxiliar dentro das poucas possibilidades que todos nós temos, né? E numa situação tão triste como essa, eu já passei por isso, também já tive familiar, e muitos de nós também tivemos, sabe o quanto que é difícil para a própria família, né? E Deus, como disse, console os familiares, amigos e se apiede de nosso prezado Daniel. Marta Alves também deixando aqui seu boa noite, então também nós nos associamos e mandamos um boa noite para Marta, lá do Cefa, né, da Fraternidade, e logo mais Fraternidade deve ter então o seu trabalho, né, transmitido pela internet, que a gente sempre procura compartilhar no grupo lá do Espiritismo. Também nosso abraço aqui para Cacilda Cassiano, Rodrigo Aleixo, Carlos Santana, né, Lucilene Martins, que também já deixaram os like. Isto colocado, vamos ver então o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje traz para nós o assunto fariseus. Nós que estamos vendo os personagens que aparecem muito na Bíblia, né? Aparecem e falam comumente, falam, fariseus, saduceus, publicanos, samaritanos, etc, etc. E nós estamos então aproveitando aqui para conhecer um pouco mais deles. E hoje nós vamos ver aqui os fariseus. Vamos ver então, quer dizer... Vamos lá. A tradição formava uma parte importante da teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e que se tornavam artigos de dogma. Era entre os doutores objeto de intermináveis discussões, ou mais frequentemente sobre simples questões de palavras ou de forma, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas que pretendiam ter, cada uma, o monopólio da verdade, e como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente umas às outras. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor, judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé não era devida senão às Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob Hircânio, soberano pontífice rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, esse último, tendo-lhes restituído suas honras e seus bens, eles recuperaram seu poder e conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã. Época na qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus.
Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, eles afetavam uma grande severidade de princípios. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, uma paixão excessiva de dominação. A religião era para ele... Opa, voltamos. A instabilidade da internet. Aquelas coisas, né? Acontece. Continuando falando então sobre os fariseus. A religião era para eles antes um meio de subir do que um objeto de uma fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas, com isso, exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Por isso eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que estimava, antes de tudo, a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia na lei o espírito que vivifica, a letra que mata, aplicou-se durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia e, por conseguinte, fez deles inimigos obstinados. Por isso, aliaram-se aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazê-lo perecer. E é então que o Evangelho nos traz hoje sobre os fariseus, e na realidade foi realmente o que aconteceu, né? Aquela situação toda, que os fariseus então se juntaram ao pessoal do Sinédrio, aqueles que não gostavam realmente de Jesus, porque ele veio lá e colocou uma série de verdades, e isso incomodou muito, como incomoda ainda hoje a muitos, né? E aconteceu o que aconteceu. Mas como nós vemos, os fariseus também, né, como todos os judeus, passaram por situações difíceis, situações complicadas. A própria história dos judeus, ela fala por si, muito complicada. E nós tivemos então, eles passaram por épocas difíceis, sob dominação, né, de babilônios, foram muitas vezes atacados, templos destruídos, reconstruíram. E até que então lá o rei, o rei resolveu liberá-los, devolver o poder aos fariseus, e aí eles retomaram aquele chamado poder temporal que eles tinham, uma vez que eles conheciam a lei, e claro, conhecendo a lei também, muitas vezes, mesmo quem conhece a lei, acaba se servindo dela para uma série de coisas. E a história mostra, né? E mesmo Jesus, ao chegar lá, disse muito claramente sobre eles, né? Que eram túmulos caiados bonitos por fora, mas podres por dentro. Porque faziam coisas que não deveriam fazer em nome da própria fé, mais como benefício próprio do que como para levar, assim, a fé ou a consolação ao povo que necessitava e que acreditava, como se diz, muito mais, como o próprio Jesus falou, né? Mais na palavra que vivifica do que propriamente na letra escrita, né? E estes eram, então, os fariseus da época, cuja conspiração acabou levando o nosso Mestre Jesus à morte. E haja conspiração, né? A época lá, e aconteceu o que aconteceu, tudo nós sabemos, com a ação do nosso prezadíssimo Pôncio Pilatos lá na célebre situação de lavar as mãos. Deixou, vocês que se resolvam, eu lavo minhas mãos. E deu então no que realmente deu. E hoje ainda é muito comum, às vezes, as pessoas falarem, né, que tal pessoa lá é um fariseu, devido às suas próprias ações que são muito semelhantes aos fariseus da época de Jesus, né? E não eram também lá muito queridos pelo povo, pela série de circunstâncias que aconteceram também. Mas nós vemos que no próprio Evangelho há muitas e muitas classificações das pessoas, os tipos, né, de poderes que na época existiam, e que Jesus veio e contestou muitos deles, especialmente
todos aqueles que se faziam, como se diz, doutores da lei, mas aplicavam mais a lei a seu favor do que propriamente a favor da doutrina em si, né, e do povo em si. Exemplos da história que nós estamos assim repletos por onde for que nós coloquemos nossos olhos nos livros de história, e nós bem sabemos. Mas tudo continua, como se diz, né? E nós continuamos, com o passar do tempo, inclusive vocês viram ali, e como foi dito que 70 anos depois lá de Cristo, houve a destruição absoluta do templo de Jerusalém, aquele mesmo templo que Jesus, né, foi lá e espantou todo mundo de lá de dentro, que estão fazendo coisas erradas, e dali então o povo se dispersou de vez, né? E toda a história, mantiveram por esses 2000 anos a sua tradição, né? Quanto a isso, realmente eles são muito perseverantes, né? Vamos reconhecer realmente, e a gente também agradece por tudo aquilo que, queiram ou não, né, também trouxeram pela história a respeito do Mestre. Vamos então aqui, né, ver daqui já Joana de Ângeles, e vamos dar uma boa noite a mais de vocês que aqui já deixaram. Olha aqui, a Ana Cláudia, Alzira Crepaldi, a Eloá Romanato, Cacilda Cassiano, Viviane Leal, pedindo orações, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, também aqui conosco. Então, nossa boa noite, claro, para todos vocês. E também nós temos aqui mais alguns de vocês que já deixaram também o seu like, né? O Fernando Palucci, a Leila Faria, César Galtério, Silvana Meira, Alzira Crepaldi, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Cacilda Cassiano, Rodrigo Aleixo. Agradecemos, né, a participação de todos vocês aqui no nosso encontro neste sábado. E neste encontro deste sábado, vamos ver o que Joana de Ângeles fala sobre educação e paz na família. Estamos falando da família, então, do livro Constelação Familiar, levando para vocês aquilo tudo que Joana traz para nós, né? E que é muito bom nós ficarmos sabendo, até porque nós nos identificamos em muitas dessas passagens aí, daquilo tudo que ela fala. E ela está falando dentro da família, dando, claro, destaque especial à educação, que é fundamental para as crianças que estão sob responsabilidade dos pais, mas também, claro, de uma maneira geral, responsabilidade da família, dos adultos todos que cercam as crianças, né? Porque as crianças vão aprendendo por aquilo que vem, por aquilo que ouvem, e vão repetindo, vão guardando em sua memória as informações. Vamos ver o que ela fala, então, na parte 3 de hoje. Educar com e pelo amor constitui o método mais eficaz para conseguir seu equilíbrio na família, reunindo todos os membros numa interdependência afetuosa, ao mesmo tempo sem paixões individualistas ou geradoras de vinculações doentias. Construir na criança um ser novo é trabalhar pela paz da sociedade. As guerras não são feitas pelas armas, porém, pelos homens que as constroem. Educar, desarmando dos sentimentos inferiores, competitivos, individualistas, representa promover a paz doméstica, prelúdio da paz na sociedade. Como ela diz, né? Construir uma criança, um ser novo, é trabalhar, sim, pela paz na sociedade. Uma vez que ela aprenda e ela seja direcionada sempre naquele bom caminho, no caminho social bem equilibrado, ela vai crescer e vai trabalhar por isso. Claro que vai enfrentar dificuldades no mundo, né? Como todos nós encontramos, mas ela vai estar muito mais bem preparada. E como diz aqui, né? As guerras não são feitas pelas armas, porém pelos homens que as constroem. E é uma realidade. Hoje em dia, claro, nós conhecemos e sabemos muito bem que há guerras ainda por aí, né? Pelas armas. A indústria de armas ela é muito forte, rende demais ainda para o povo de uma maneira geral. E até por isso muitos ainda, as indústrias, né, têm um poder muito grande. E a gente sabe muito bem disso. E essa questão aqui, que ela diz, são os homens que na realidade as constroem. E hoje não existe apenas essa guerra, né? A guerra de território que se faz.
E sempre há uma segunda conotação quando se faz uma guerra, exatamente como acontecia desde sempre, né? E nessa questão, hoje nós temos guerras aí comerciais, guerras de tudo quanto é tipo, um procurando, né, se dar melhor do que o outro. Então essas guerras, essas disputas comerciais muito grandes, e no último que nós tivemos foi essa aqui, quem acompanha o noticiário, viu aí da questão da Austrália, né, dos submarinos, que Estados Unidos, que em outros países lá, resolveram então fazer a tecnologia e a França se sentiu ofendida, enfim. São interesses, claro, o interesse comercial é o que manda, porque na realidade é o dinheiro que conserva e faz com que possa haver o progresso, mas um progresso nem sempre nas melhores bases. E continuando, dessa maneira os educadores são responsáveis pelas expressões de paz ou de guerras que venham a conhecer. Os políticos, que são cidadãos, negociam os interesses em favor da guerra ou da paz, conforme os seus níveis emocionais, morais e espirituais. No entanto, os educadores trabalharão sempre em favor da paz. O educador sempre vai trabalhar em favor da paz. Na construção de um ser novo, um ser melhor, um ser mais bem informado, mais qualificado, mais preparado para a batalha diária que vai enfrentar quando cair no mundo, quando sair de casa, como todos nós fizemos e eles também o farão. Por isso que a educação precisa ser a melhor possível. E como nós sabemos, Joana de Ângeles nos fala, e nós retornamos, a coisa está meio complicada hoje, né? E nós estávamos falando então a respeito da educação, dos educadores, e aqui diz, né, que o educador sempre vai trabalhar pela paz na formação do ser humano, na formação daquele que está sob sua responsabilidade. Claro, começa dentro de casa, responsabilidade que não tem como se tirar dos pais. Dos pais, né, desde a pequena, desde que a criança começa a andar, desde a tenra infância, como se diz. Desde a pequena infância, como se diz. E esse trabalho precisa ser realizado, porque aquele cidadão bem qualificado, que entende bem das coisas do mundo, né, vai trabalhar sim para ter um lugar melhor. Então a responsabilidade é muito grande do educador. Os políticos que fiquem lá, como eles sempre fazem, né, e Joana nos fala aqui, que os políticos, nós são os cidadãos que negociam os interesses em favor da guerra ou da paz, conforme seus níveis emocionais, morais e espirituais. E nós vemos frequentemente pela própria televisão, né, declarações de um, declarações de outro. Uma hora um está exaltado, outra hora é outro, outra hora um fala uma coisa, daqui a pouco diz que não falou, e que se falou foi por outra intenção, que falou no calor da coisa. Político, né? Político. Guardemos sempre as devidas reservas, porque na realidade são as canetas deles que escrevem, né? Continuando. O lar é, portanto, a sublime escola da dignificação humana, onde se aprimoram os sentimentos e se orientam os conhecimentos intelectuais, ao lado daqueles de natureza moral, para o real desenvolvimento humano. Não nos esqueçamos, então, aqui como diz, conhecimentos intelectuais ao lado daqueles de natureza moral. É preciso sim conhecer, mas é preciso aplicar-se bem aquilo que se conhece. Então, ter uma boa formação moral entre certo, errado, justo, injusto, que deve, que não deve, pode, não pode fazer, né? Porque muitas vezes um ato nosso acaba prejudicando os outros. Às vezes não só uma pessoa, mas como todas aquelas que cercam aquela pessoa. Então, todo cuidado é pouco. Todos os cidadãos dessa forma devem Estive mexendo aqui, tentando desconectar o Wi-Fi para ficar só na internet do celular para ver se estabiliza. Parece que a instabilidade está no Wi-Fi, ou seja, na internet que chega dentro de casa via cabo. Então vamos ver se dá uma equilibrada, pelo menos aqui agora. Porque inclusive a televisão também está com problema aqui. Então vamos lá. Todos os cidadãos dessa forma devem unir-se em favor do ideal comum, que é o da educação.
Jamais haverá uma sociedade feliz se não for cuidado o ministério sublime da educação integral, aquela que acompanha o espírito na sua complexidade e nas suas necessidades evolutivas. Sempre lembrando que todos nós somos espiritualmente diferentes, com diferentes passagens pela vida, então nossos espíritos trazem um conhecimento particular de cada um. Então isso precisa ser muito atento, né? Ficar atento a isso naqueles que se incumbem da educação. Os pais não sabem quando tem um filho, 2 filhos, 3 ou mais, da multiplicidade de personalidades. E imagina então o professor que vai ter lá de 30 para mais alunos numa sala de aula. Sendo que não tem, vamos dizer assim, a princípio, né, nenhuma vinculação afetiva ou mesmo aquele, que vamos dizer, aquele respeito moral que os pais impõem aos alunos. E cada dia a coisa fica um pouco mais complicada, porque vão se julgando, né? Cada vez mais donos da verdade, donos do mundo e sabem de tudo. E a gente sabe que não é assim. Daí a grande complexidade e dificuldade que muitos professores enfrentam, e todos nós sabemos disso. Vocês que são pais atuais também sabem muito bem disso, né? Da dificuldade que é. Jamais haverá uma sociedade feliz se não for cuidado o ministério sublime da educação integral. Tem que ser assim, integral, ficar atento em todos os aspectos. Lamentavelmente, a educação não vem preparando o educando para ser cidadão. Os interesses mesquinhos predominam nas famílias, estabelecendo metas de interesse econômico, políticos, sociais e outros, em detrimento da construção interna do aprendiz. Por efeito, surgem as grades educativas, baseadas no egoísmo, por pessoas mal formadas psicopedagogicamente, mais políticas que experientes nos propósitos de formação dos alunos. Então, muito erro está, inclusive, como se diz agora, já falando, né, subindo um pouco mais da graduação, saindo um pouco do ambiente doméstico, mas partindo para a educação formal, dentro que a sociedade dá através das escolas. Então, é como Joana aqui diz muitas e muitas vezes, os interesses econômicos, políticos, sociais, etc., suplantam o real interesse em promover uma educação adequada. E, infelizmente, o Brasil sempre teve uma colocação lamentável em relação ao mundo. Inclusive em países em condições econômicas muito piores do que a nossa, nós estamos piores em questão de educação. E parece que não há uma grande preocupação com isso, né? E vamos falar a verdade, de mentir, não é uma mentira, não é nada de um fato obscuro, bem claro. A própria desatenção governamental para a questão da educação, né, que nós estamos passando, tanto em nível federal como também em nível estadual. Questão de verba, sim, né, para o problema da pandemia, mas mesmo antes da pandemia já se avizinhou isso. Já se deslumbrou, já se fez muita coisa errada. E os reflexos vão sendo sentidos cada vez mais na própria degradação da educação formal fora do lar. E, infelizmente acontece, está acontecendo muito isso. Mas enfim, continuemos aqui. Infelizmente a criança não é devidamente valorizada, tornando-se mais um objeto de exibição dos pais que não lhes dão a atenção indispensável, o carinho e assistência no lar, muito preocupados em oferecer coisas inúteis, resguardando-se no egoísmo doentio de não se darem a si mesmos, embora com menos conforto e mais esforço na manutenção da família, né? Então, como ela diz aqui, muitas vezes as crianças acabam sendo mais objeto de exibição do que realmente tratadas como crianças que deveriam ser, com mais carinho, com mais atenção, com mais cuidado, não é? Certamente que há exceções valiosas, constituindo exemplos dignos de serem seguidos. A ciência da paz, que ainda não foi elaborada, embora a guerra esteja muito bem planejada, sempre recebendo implementos novos, recursos dispendiosos, necessita de ser iniciada na intimidade do lar,
através da educação de novas gerações. E ela fala uma coisa aqui que todos nós entendemos e vemos e sabemos, porque vemos e porque ouvimos também. Isso daqui que ela acabou de falar, em 2007, muito bem aplicado aqui na realidade do nosso país, no dia de hoje. Diz aqui, a ciência da paz que ainda não foi elaborada, embora a da guerra esteja muito bem planejada, sempre recebendo implementos novos e recursos dispendiosos, necessita de ser iniciada na intimidade do lar através da educação das novas gerações. Então, a ciência da paz precisa sim ser iniciada e deve ser iniciada dentro de casa. No próprio ambiente doméstico, familiar, relacionamento entre aqueles que lá estão, né? A manutenção da paz, do entendimento, né? Da autoajuda, de se apoiarem uns os outros, é fundamental. Fundamental. E aí ela encerra com o texto aqui, né? Que no final de Mateus, ela diz: Jesus exemplificou a magnitude da vida infantil e as infinitas possibilidades que lhe estão ao alcance. Quando os discípulos, molestados pelos pequeninos que se lhe acercavam, ouviram-no aturdidos dizer: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Se dela é o reino dos céus, claro, dentro da sua inocência, do seu pouco conhecimento da vida, as crianças, como nós bem sabemos, mas que aproveitem devidamente a vida, pela vida como ela é, elas precisam ser também devidamente preparadas. Estar devidamente preparadas para sair ao mundo, abraçar o mundo e vencer. E aí vale sempre a boa educação e vale, claro, fundamentalmente, o bom ambiente familiar. Aquilo que precisa, deve ser, com certeza, é a preocupação de todos, né? Uma família estável, uma família equilibrada, para que todos os membros possam, sim, prosseguir e ir no caminho com muita tranquilidade, muita paz. É o que todos nós queremos, é o que todas as famílias desejam, né? Que todos os membros familiares prossigam e, como se diz no popular, se deem muito bem na vida. Mas para isso é necessário que estejam preparados. E é a responsabilidade de cada um de nós, dentro da família e externamente daqueles que têm o poder nas mãos para promover e dar uma boa educação, a educação, né, que a escola pode dar, aquela educação que nós entendemos e sabe muito bem que é a instrução. Porque educação comportamental, claro, começa e se estabiliza em casa. Então, meus amigos, Joana de Ângeles falando para nós aí sobre educação, paz na família, fundamental. E nós vamos cumprimentando aqui a Nete Scheid e também a Álvara Cristina, aniversariantes de hoje, estendendo os cumprimentos para todos vocês que também aniversariam hoje, do conhecimento de vocês, né? Familiares, amigos, enfim, todos celebrando hoje. E vamos sim, então. Agora, partindo para o encerramento, mais alguns de vocês aqui. Boa noite, Irene Silva, Maria Alice dos Santos, Paula Fracinete Gonçalves Silva, Olga Fagundes, a irmã Tercília Antonelli, um beijão para você também, desejando paz, uma boa noite. Claudemir Ruiz, Fernando Palucci, todos aqui conosco também. E vamos ver se nos abre aqui, olha aqui também, Irene Silva, Maria Alice dos Santos, que já deixaram aqui o seu simpático like, Paula Fracinete Gonçalves Dias, Cleusa Oliveira, Olívia Fátima Batista, Divina Oliveira Favoreto, Tercília Antonella, Sister, Claudemir Ruiz, Fernando Palucci, Leila Faria. Para todos vocês, nosso grande, imenso abraço. E vamos partir então para o encerramento de hoje, deste sábado, né? Um dia caloroso, um dia quentinho para todos nós. E nossa oração, nós vamos antes nominar aos amigos que necessitam, que pediram, assim como para o Daniel Brain, né? Daniel Brain, que foi então pedido e infelizmente suicidou-se. Então, nossas recomendações e pensamentos de paz, de que seja muito misericordioso nosso Pai para com ele e também console os familiares e amigos. E vamos assim orando, e vocês aí
vão então mentalizando também seus amigos queridos, tá bom? Luiz Ampieri, Carlito Marim Cardoso, Laerte Aparecido Oliveira, Lorenzo Altran, Ana Francisco dos Santos, Elane Razeira, Janaíne Cristina Correia Lafrata, Luciane Maria Lafrata, José Cid Lafrata Júnior, Karen Furlan, Márcio Aparecido de Oliveira, Débora Costa Jacovani, Francisco Irma Saldanha, Kelly Moreira, Daniel Brim, Adriana Cristina Antonella, Laura Freire, Williams Freire, Ieda Tiliaco, William Augusto Leal de Oliveira, Walter Adir Fernandes, Viviane Leal, Tomás Alva, Edson Ferreira, Tereza Amarante Constâncio, Solange Cocó, Simone André Santa Rosa, Sérgio Zamperlin, Sebastião Neutunes da Silva, Ruane Nicolúcio, Rosério Mantovani, Robson Duarte Couto, Zoraide Maria da Silva, Renato Marques da Silva, Regiane Rodrigues, Rafael Lemos, Rafael Demetrio, Pedro Henrique Baricala, Nelcimar Flora de Brito, Nayara Baricala, Mônica Baricala, Mirela Nicolúcio, Miguel Antônio Pinheiro, também o Délcio Belmildos da Silva, Melissa Esferra, Mário Aparecido Gasparini, Marina Vé Cardoso, Mariana Jacinto, Maria Silva Guizar Leal, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria da Glória Galiano, Maria Aparecida Dançoto Butião, Maria Alice Jacinto, Maria Helena Fernandes, Margarida Cândido Marcelino, Marcos Paiva, Marcos Gabriel Pinheiro, Luiz Tulúcio, Luiz Rocha, Lino Marques Gonçalves, Laércio Rodolfo Moerberg, Cauê Nimes, José Roberto Silva da Cunha, José Ramiro Fagundes, Joana Adelino da Silva, Gilberto Xavier Oliveira, Geraldo Mano Fagundes, Geraldo Mantovani, Giovana Fontana, Generosa Andrade Carvalho, Gabriel Ruiz Miller, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Alcina Branco Poleta, Alexandre Bastos Moreira, Alfredo Encione Neto, Aline Cristina Franzata, Aline de Camargo, Amanda Leão Polônia, Ana Baricala, Ana Lúcia Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Arthur Zito Azevedo, Aurélio Robles, Bárbara Beatriz Favra, Camila Romanato Capfe, Carlos Gonçalves de Oliveira, Cláudio Félix Pacheco, Daniel Marcelo de Pontes, Douglas Constâncio, Elisete Bertolo, Elizabeth Aparecido da Silva, Eliana Pereira Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, Evandra Cavalcante Macedo, Jaque Regiane, Fernanda Gustavo Castellanelli, Fátima Fontana, Fátima Escanfera, Fernanda Fontana, Fernanda Freitas, Cristóvão Manuel Barros. E também todos os seus conhecidos, amigos, todos que necessitam, vamos fazer a nossa prece, levando a todos eles nosso bom pensamento, conversando, então levando até nosso Pai, nosso pedido de fortalecimento para todos eles e, claro, também para todos nós, para todos os nossos irmãos. Vamos lá então, e nesse início, tranquilizando corpo e mente. Vamos lá. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filii Evae, ad te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Pai nosso, nosso Pai, querido Pai que estás no céu, Pai de todos nós, a como não agradecer a vós a graça da vida que destes a todos nós, que permite que estejamos juntos agora, levando a vós nossos pensamentos, o amor de nosso coração, agradecendo a vós pela vida, agradecendo a vós, querido Pai, pela presença constante de nosso querido Mestre Jesus entre nós. Por isso, nossos agradecimentos, levamos a vós a alegria de todos os aniversariantes do dia, de todos os pais que recebem seus filhos vindos ao mundo nesta data. A vós, Pai, a nossa alegria por termos tido, junto conosco, entes queridos, familiares, amigos, mas que agora já retornaram ao plano espiritual e prosseguem sua jornada. Nosso carinho a todos eles. Acolhei, Senhor, através dos bons espíritos do plano espiritual, a todos esses irmãos que partem nesta noite, que partiram. Daniel Breno, acolhei, Senhor, tenha misericórdia para com o seu ato, que se tenha a consolação e a consolação às suas famílias.
assim como as famílias de todos que estão partindo, familiares, amigos, e também a esses que nós aqui nominamos, a esses que mentalizamos, levando a tua voz, nossa preocupação com a saúde desses irmãos, fortalecei-os, Pai, auxiliai-os com todas as suas bênçãos, o seu amor sempre constante por todos nós. Também auxilia a todos nós, devedores, grandes devedores. Por isso, Pai, pedimos a vós também pelas nossas famílias, todos nós reunidos sobre o mesmo teto, procurando reajuste, procurando nos acertarmos. Todos nós, Pai, aqui juntos, neste planeta que pedimos o abençoar, a esses nossos dirigentes de todas as nações, que as bênçãos estejam sempre com eles para que trabalhem efetivamente pelo povo que tanto necessita. Abençoa, Pai, sempre o nosso trabalho, abençoa nosso ambiente de trabalho, abençoa, fortalece todos aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa sempre nossas casas de oração, onde vamos para vos louvar, onde vamos para vos agradecer. Abençoa esta água que ao nosso lado beberemos, esta água que é a fonte da vida, que nos equilibra e que em nosso organismo torna-nos capazes de irmos e avançar dia a dia. Por isso, Pai, suas bênçãos sobre todos nós são tão preciosas, tão amadas, esses bálsamos de luz que nos fortalecem. E pedindo sempre esses bálsamos sobre todos nós, levamos esta oração. E assim vos dizemos: nosso Pai, que estás em toda a parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe da tentação de nossa própria inferioridade, Pai. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça, do amor para sempre. E que assim seja, querido Pai. E nós, humildemente, vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita, amorosa, esteja sempre conosco. Conosco reunidos nesse instante, também com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde quer que estejam, como estejam, que suas bênçãos estejam sobre todos, neste planeta e mesmo em todo o seu universo, de tantas estrelas e de tanta luz. Essa luz que acalenta nossas noites. E a sua luz que protege nossos lares, a tua luz que vivifica nossos dias, a tua luz que abençoa todos quantos vivem em nossos lares, abençoa aqueles que vêm aos nossos lares trazendo o seu amor. E pedimos que esse amor esteja sempre presente em nosso coração, que o façamos frutificar por nossos bons atos e que esses frutos possamos entregar com carinho a todos os nossos irmãos, onde quer que estejamos, levando a todos eles as sementes de seu amor, para que todos nos tornemos sal da terra e luz do mundo. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra e louvor, glória a vós, agora e para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E se vocês estão ouvindo um barulhinho de fundo aí, ouviram um barulho esquisito, nada não, é um famoso trenzinho que agora deu de passar, né? Fazia tempo que não passava e passou aqui justamente nesse horário. Trenzinho que leva a criança a passear pelo bairro aqui, né? Um pouquinho de alegria para a criançada. E assim, meus queridos irmãos, vamos agradecendo a presença de todos vocês, a presença sempre preciosa, agradável, né? E
dizendo que amanhã teremos um novo encontro com a graça de Deus, a permissão de nosso Pai, estaremos juntos sim. Então quero desejar a todos vocês, eu e Célia, claro, desejamos a vocês uma linda noite, um excelente domingo, domingo de paz, de muito amor entre todos vocês, toda a família sempre reunida, né? E se abracem, olha que coisa boa poder se abraçar, né? E, claro, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco. E nesse momento de despedida e, claro, de muito agradecimento, mandamos um beijo muito grande para todos vocês, aquele abraço coração a coração, recebemos também os seus, e fica o desejo, né? E que a paz permaneça, que ela seja bem cultivada e, mais que isso, seja sempre distribuída de nosso coração, onde quer que nós estejamos, se formos. Grande abraço para todos vocês, uma linda, tranquila noite, bom domingo e até amanhã, mesmo horário, estaremos reunidos com a graça de Deus. Até mais, fiquem muito bem. Tchau.